Esposa me trai com o primeiro homem que encontra na rua. Eu, 34 anos, estava namorando minha noiva, 32 anos, por 3 anos antes de pedi-la em casamento. Ela cresceu em um ambiente muito protegido, então eu fui o primeiro homem com quem ela namorou e dormiu. Crescemos no campo, longe de tudo, então nos sentíamos antiquados em comparação com a maneira como muitas pessoas vivem suas vidas, mas era assim que gostávamos. Nossas famílias estavam orgulhosas e não havia drama. Depois que ela disse sim, começamos a procurar uma casa para comprar. Acontece que a primeira casa que vimos estava sendo mostrada por um homem extremamente atraente, e digo isso da forma mais heterossexual possível. Não fiquei preocupado no início, pensei que minha futura esposa me amasse e me respeitasse. Mas quando vi a maneira como ela olhava para esse estranho, era como se ela visse todas as possibilidades futuras se casasse com ele em vez de comigo. Ela fez muitas perguntas sobre a vida pessoal dele e parecia completamente intrigada com a vida que os uniu. Me senti deixado para trás, isso não podia ter sido apenas coisa da minha cabeça. Ela não estava apenas sendo amigável. Quando saímos do tour pela casa, perguntei a ela o que era aquilo tudo, e ela fez de conta que eu não a tinha visto flertando com esse cara como se sua vida dependesse disso. Eu disse a ela o que vi e ela disse que eu devia ser uma pessoa extremamente ciumenta para ter visto algo que não estava acontecendo. Bem, eu disse a ela que não compraríamos aquela casa porque eu não gostei daquele cara e não me senti confortável com ela o vendo novamente. Desde aquele dia, ela começou a me fazer mais perguntas sobre sua aparência e sobre quais eram meus objetivos na vida. Acho que ela começou a se perguntar se eu era bom o suficiente para estar com ela. Ela começou a falar sobre como seria ótimo ganhar tanto dinheiro quanto um corretor de imóveis e poder se vestir bem e apenas mostrar casas, parece tão fácil. Eu disse a ela que não queria que ela trabalhasse no mesmo lugar daquele cara. Mal sabia eu que ela já estava mandando mensagens para ele e se candidatou à empresa. 2 semanas depois, ela me disse que foi contratada como caixa de banco. Ela começou a ir trabalhar todos os dias, e eu nem mesmo fui ao banco onde ela supostamente estava trabalhando até uma semana depois que ela começou. Mais tarde, descobri que ela não estava lá. Eu liguei para ela para ver onde ela estava, e ela respondeu com uma voz alegre. Mas quando eu disse a ela que estava procurando por ela no banco, ela entrou em pânico. Começou a gaguejar e disse que estava almoçando, mas eu disse para não mentir para mim. Eu já tinha entrado e ninguém sabia quem ela era. Ela ficou sem palavras. Finalmente, ela disse que eu tinha que prometer não ficar bravo, e ela me disse que na verdade se tornou uma corretora de imóveis. Claro, ela estava trabalhando no lugar onde eu disse para ela não trabalhar. Antes mesmo de eu admitir o quanto estava furioso, ela me disse que fomos convidados para a casa do Epe para jantar, o homem que nos mostrou a primeira casa. Eu me senti como se estivesse perdendo minha noiva e não havia nada que eu pudesse fazer além de jogar junto. Ela jurou que eles eram apenas amigos e eu não tinha nenhuma prova concreta do contrário. Eu não poderia me divorciar dela sem saber que não estava tirando conclusões precipitadas. Então fomos para a casa dele. Era uma mansão de solteiro e me deixou doente. Havia outro casal convidado, então pelo menos não éramos só nós 3, mas ele falou principalmente com minha esposa a noite toda. Quando não aguentei mais, fui ao banheiro, e quando voltei, eles tinham ido embora. Perguntei ao outro casal para onde eles foram, e disseram que saíram, mas não pareciam certos. Fui lá fora e comecei a andar rapidamente ao redor da casa para encontrá-los, mas não consegui. Comecei a gritar como uma pessoa louca e senti que minha mulher não deveria ter me colocado naquela situação. Quando voltei para dentro, devia estar em pânico. Acho que a garota ficou com pena de mim porque disse que os viu subir as escadas. Subi 3 degraus de cada vez e descobri que apenas uma porta de quarto estava trancada. Bati na porta exigindo ver minha noiva, e levou cerca de 30 segundos até que ele abriu a porta. Tudo o que ele disse foi que estava arrependido. Velhos hábitos morrem duro quando se trata de trancar a porta, mas algumas coisas desmontaram sua mentira completamente. Primeiro, ele tinha o batom da minha noiva nos lábios. O rosto dela estava vermelho e ela estava tentando se manter casual e segurar sua taça de vinho como se não tivesse sido pega no ato.
Epi chamou pelo outro casal como se estivesse chateado com eles por não terem guardado as escadas como ele pediu, mas acabou que eles saíram. Eu entrei no quarto e cheirei ao redor, sentindo o odor. Minha noiva segurou a respiração quando olhei para o pescoço dela e disse que eu estava agindo de forma estranha, pedindo para voltarmos para baixo. Eu a ignorei e continuei procurando por pistas. Ela gaguejou e disse que ele estava apenas mostrando o espaço em seus armários. Olhei nos olhos dela envergonhados e perguntei como ela teve a coragem de mentir para mim, desobedecer a mim e dormir com o cara que eu queria que ela evitasse. Naquele momento, soube que ela não valia o meu compromisso, como se todas as coisas que levaram a isso não fossem suspeitas o suficiente. Disse a ela que ela não era o que pensava ser e merecia viver uma vida sem sentido, sem o relacionamento sagrado entre homem e mulher que tentei ter com ela. Epi ficou super quieto e desconfortável, parecia completamente diferente do homem confiante que minha noiva estava tão apaixonada. Cheguei perto do rosto dele, aterrorizado, e gritei que deveria espancá-lo por tirar minha mulher de mim. Ele estava tão assustado com isso que já havia chamado a polícia para solicitar a presença de um policial. Saí antes de eles chegarem. Epi não percebeu que, ao fazer isso, ele me forneceu um boletim de ocorrência. Consegui uma cópia onde cada um deles admitiu o caso e os peguei. Usei isso para envergonhá-los publicamente. Eles se tornaram os rostos de vendedores desonestos que você não queria confiar perto de seu próprio cônjuge. Eles perderam seus empregos e o apoio da família, enquanto eu evitava um erro para a vida toda. Ainda me assusta que ela tenha começado um caso com o primeiro homem atraente que encontrou como noiva. Ela ainda era somente noiva, não uma esposa. É fácil cancelar o casamento. Fim da história. Pelo menos ele descobriu antes de se casar e perder metade de suas coisas por causa das besteiras dela. Marido de repente quis um relacionamento aberto após 9 anos de casamento. Eu pedi o divórcio depois que ele se recusou a recuar. Meu marido, 28 anos, e eu, 29 anos, estamos juntos há 9 anos, casados há 7. Tivemos um casamento não tão convencional para dar a nós mesmos melhores chances de obter a custódia da meia-irmã dele, de 10 anos, quando a mãe dela faleceu repentinamente. Apesar de termos apenas 20 e 21 anos na época, recebemos a custódia legal total dela, com o pai ausente. Essas informações não são super relevantes para a situação atual, mas realmente definem o tom do nosso relacionamento, com os sacrifícios que fizemos juntos e as coisas que cada um de nós teve que abrir mão pessoalmente para criar essa linda menina. Não temos filhos juntos, mas sua irmã agora tem 17 anos e foi morar com uma tia mais velha e financeiramente privilegiada no ano passado. Ao longo deste último ano, com esse novo tempo sozinho, sinto que florescemos, tanto pessoalmente quanto como casal. Nunca brigamos, as discussões são raras e somos muito bons em chegar a entendimentos e pedir desculpas quando necessário. Basicamente, sinto que tínhamos um relacionamento bastante saudável. Fazemos pequenas coisas um para o outro, recebo flores pelo menos 10 vezes por ano, fazemos pequenas viagens juntos e somos geralmente muito bons juntos. Acho que a chama estava diminuindo um pouco há algum tempo, mas sinto que isso é normal para um relacionamento tão longo quanto o nosso. Avançando para outubro do ano passado, meu marido parecia estar deprimido, o que é normal para esta época do ano por causa da perda de seus pais em anos diferentes, por volta do mesmo período. As festas de fim de ano são difíceis para ele, então eu entendo e tento estar lá para ele. Ele havia planejado uma tentativa de suicídio anteriormente por causa de problemas familiares antes de nos conhecermos, então levo sua saúde mental muito a sério. Ele me chama para uma conversa séria e começa dizendo que quer abrir nosso relacionamento. Senti meu coração afundar no estômago, mas fiquei em silêncio e deixei ele falar. Ele não explica o motivo, apenas passa direto para as regras e explica como quer que eu encontre alguém primeiro antes de ele começar a procurar alguém para si mesmo. Quando perguntei a ele por que ele não conseguia explicar, e ele balbuciou palavras, perguntei se ele já tinha alguém em mente para si mesmo, e é claro que ele negou. Eu não pude evitar, definitivamente explodi. Fui completamente pega de surpresa por essa proposta. Dormi no sofá depois do meu surto, e ele nem sequer tentou vir atrás de mim para explicar qualquer coisa, o que me fez sentir ainda pior. Nunca me senti tão indesejada na minha vida como naquele momento. Nunca dei a impressão de ser o tipo de garota aberta a esse tipo de relacionamento. Nunca julgarei ninguém por querer viver esse tipo de vida, mas simplesmente não é para mim.
Ele foi trabalhar no dia seguinte, mas eu estava de folga e realmente pensei sobre minha situação. Depois de chorar por horas, cheguei à conclusão de que isso era o fim do nosso casamento. A simples sugestão de um casamento aberto foi um ponto de ruptura para mim. Percebi enquanto ele ainda estava no trabalho. Mudei todas as suas coisas do nosso quarto para o antigo quarto de sua irmã, tecnicamente um quarto sobressalente agora. Ele chega em casa do trabalho pronto para conversar. Depois de conversarmos mais sobre o motivo dele querer isso, percebi várias coisas. Primeiro, ele é muito mais fetichista do que deixa transparecer e está desapontado com nossa vida sexual. Ele sabe que não estou no mesmo nível e não quer me pressionar além dos meus limites para tentar coisas que ele sabe que eu não vou gostar. Quando perguntei como ele sabe que eu não gostaria de tentar essas coisas novas, ele explica que são uma escalada de coisas que ele já sabe que eu não estou interessada, mas não entra em detalhes. Ele também está insatisfeito com a frequência com que fazemos sexo, mas nunca realmente se esforçou para mudar nada a respeito, apenas reclamava repetidamente e esperava que eu estivesse pronta para fazer a tarefa a qualquer momento do dia. Segundo, ele sente que não temos mais nada em comum agora que sua irmã se foi. Para contextualizar, ele é mais do tipo aventureiro, enquanto eu gosto de ficar dentro de casa lendo ou jogando videogame. Eu me aventuro de vez em quando para fazer coisas que ele gosta, e genuinamente as aprecio, como caiaque e esqui. Entendo que não é tão frequentemente quanto ele gostaria, porém. Terceiro, por termos nos casado tão jovens, há muitas coisas que nenhum de nós realmente teve a chance de experimentar, principalmente sexualmente. Ele está lamentando a perda de seus 20 e poucos anos e nunca ter tido a oportunidade de sair por aí e explorar seus fetiches. Quarto, parte das regras que ele explicou era que tecnicamente não estaríamos dormindo com quem quiséssemos. Ele chamou isso de casamento aberto, mas o descreveu mais como poliamor, onde cada um teria seu próprio namorado ou namorada, com quem sairíamos e faríamos coisas juntos, alguém que poderíamos amar e estar sexualmente. Uma conexão emocional era fundamental para ele, o que partiu meu coração. Durante nossa conversa, disse a ele que nunca seria capaz de olhar para ele da mesma forma, que nunca seria suficiente para ele, e que basicamente ele estava tentando conseguir uma desculpa para trair sem culpa aos meus olhos. Eu disse a ele que parecia que ele queria estar com outra pessoa sem nunca sair do conforto do casamento, sabendo que poderia sair com outras pessoas e não se preocupar se esses relacionamentos falhassem, porque ele poderia simplesmente voltar para mim. Ele tentou negar essas coisas, dizendo que queria se explorar sexualmente, mas não queria me perder no processo. Ele tentou me convencer a concordar com a terapia de casal para discutir o conceito de casamento aberto. Eu disse a ele que apenas propor um casamento aberto era motivo para divórcio para mim e que eu não estava disposta a ir a um terapeuta para ser pressionada a tentar isso. Eu sei que na realidade isso nunca teria acontecido, mas as emoções estavam à flor da pele no momento, porque eu disse a ele que nunca mais poderia vê-lo da mesma forma e como isso prejudicou qualquer autoconfiança que eu pudesse ter tido. Ele ficou irredutível. Ele disse que se voltássemos ao relacionamento e fingíssemos que nada disso aconteceu, ele acabaria me traindo. Para ele, era casamento aberto ou nada. Eu escolhi nada. Os papéis do divórcio foram protocolados exatamente uma semana depois. Ele ficou muito magoado, com raiva, porque eu pulei direto para o divórcio e o expulsei do nosso quarto tão rápido, mas eu me recusei a ser uma segunda opção ou ter que lutar pela atenção dele. Não consigo acreditar que ele esteja bem com a ideia de outra pessoa estar dentro de mim. Ele está disposto a me abandonar apenas para explorar suas opções. Não consigo acreditar que perdi tanto tempo com ele ajudando-o a curar sua família e criar sua irmã. Sinto-me completamente usada. Será que exagerei? Deveria ter esperado mais tempo antes de pedir o divórcio? Deveria ter ido à terapia de casal ou meu instinto estava correto sobre o fim do casamento? Ainda o amo e me importo com ele, mas meu cérebro está gritando para ser lógico. Ainda moramos juntos enquanto tentamos descobrir como dividir tudo, mas agora ele está sendo super tóxico e mesquinho, dizendo coisas dolorosas e depois implorando por detalhes pessoais sobre minha vida. Preciso sair desta casa. Como lido com esses sentimentos complicados? Atualização. Olá a todos, queria agradecer a todos pelo apoio. Quanto à atualização, por onde eu começo? Já se passaram mais de 90 dias desde que iniciei o processo de divórcio, antes que ele possa ser considerado oficial. Vou ao tribunal amanhã para apresentar o restante da papelada.
Tivemos um divórcio fácil e consensual, concordamos em como dividir as coisas, com praticamente tudo, e ele nem me deu trabalho para ficar com nossos 2 gatos, que são bastante apegados a mim. Ele sempre foi um humano sobressalente. Comprei uma casa pequena para mim e para os 2 gatos e me mudei há alguns dias. Não vou mentir, todo esse processo foi muito difícil para mim emocionalmente. Foi especialmente difícil considerando que ele estava constantemente quente e frio. Ele passava de insultos e tentativas de controlar quem vinha para nossa casa para encontrar motivos para me ligar no telefone o dia todo e brincar comigo como se nada estivesse errado. Sinto como se tivesse uma espécie de chicote emocional dos últimos 3 meses vivendo com ele enquanto procurava um novo lugar para morar. Em um momento, ele chegou em casa e me viu comendo uma refeição que acabei de cozinhar durante uma pausa das embalagens. Estava meio bagunçado, mas eu estava no meio de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ele viu a bagunça e começou a gritar comigo e a jogar minhas coisas pela cozinha. Em outro dia, ele me mandou uma mensagem perguntando por que eu não estava interessada em saber onde ele tinha passado seus dias de folga e depois, timidamente, perguntando se eu consideraria desistir da demanda de casamento aberto e tentar novamente. Claro que eu disse a ele que já tínhamos passado daquilo, considerando as várias vezes em que ele prometeu que me trairia se não abríssemos o casamento. Também fiz o teste de DST e voltei limpa como um apito. Não acho que ele já estava traindo, mas ele está muito envergonhado com toda essa situação. Ele quer que eu conte para as pessoas que ele me traiu quando perguntarem por que estamos nos divorciando, em vez de dizer a verdade do assunto. Ainda não tenho certeza qual é o curso de ação correto para isso. Ele foi avisado antecipadamente de que, depois que eu me mudasse e o divórcio fosse finalizado, eu cortaria o contato. Fiz todo o trabalho para que isso acontecesse, incluindo obter toda a papelada do divórcio e os impostos de 2023, separar todas as contas e contas bancárias, esconder o endereço da minha nova casa, bloqueá-lo em todas as redes sociais e até mesmo trocarei meu número de telefone assim que tudo estiver finalizado. Ele sente que eu cortar o contato é vingativo, não importa o que ele tenha dito ou feito para me machucar. Ainda tenho muito amor por esse homem. Ele não merece, eu sei, mas é exatamente por isso que preciso cortar o contato. É para minha própria paz e para manter algum respeito próprio. Não posso dizer a ele isso, porque não quero dar a ele, ou a mim mesma, esperanças falsas de que poderíamos resolver as coisas. Não tenho planos de ficar com mais ninguém no futuro próximo ou distante. Só quero trabalhar em construir minha confiança e entrar em uma mentalidade mais saudável. Ainda não comecei a terapia, como muitos sugeriram. Estive no modo de sobrevivência nos últimos 3 meses para poder sair dessa situação terrível. Agora que estou na minha nova casa e desembalando minhas coisas, tenho certeza de que conseguirei relaxar o suficiente para começar a me sentir melhor em breve. E se não conseguir, tenho toda a intenção de procurar ajuda profissional. Tenho uma grande rede de apoio entre amigos e família. Nossos amigos em comum estavam todos do meu lado também, não que haja um certo ou errado verdadeiro em uma situação como essa, mas um de seus melhores amigos dizendo a ele que isso foi o maior erro da vida dele foi incrivelmente validador. A única coisa que lamento em meu relacionamento com ele é ter ficado tanto tempo quanto fiquei, apesar de todos os sinais de alerta que ignorei ao longo dos anos. Entrei em detalhes sobre alguns deles nos comentários da postagem original. Tudo o que sei é que estou sentindo uma mistura de alívio e tristeza. Só preciso de um tempo para permitir a mim mesma cicatrizar. Em muitas de nossas conversas, ele me disse que 99% dos casamentos abertos falham porque foram abertos para casamentos fracassados e que, como tínhamos um ótimo relacionamento, estaríamos bem. Tentei explicar a ele que aprendi com alguns de vocês que o que ele sugeriu não era um casamento aberto, mas sim poliamor paralelo, e que era a forma mais difícil de poliamor de alcançar. Ele não se importou e estava focado apenas em me convencer a resolver as coisas com ele. Para mim, não há nada a resolver. Ele quer estar com outra pessoa e se apaixonar novamente, então estou dando a ele a liberdade para fazer isso, mas me afastando graciosamente, como muitos disseram, você não pode ter seu bolo e comê-lo também. Não há muito mais a dizer sobre o assunto. Eu disse que estava saindo e fiz isso. Aqui está a esperança de que 2024 seja o meu ano.